segundo livro dos Reis, capítulo 19, no versículo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, no versículo de número 6. Quero que você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor neste momento. Segunda Reis, capítulo 19, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos dos reis da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá o ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Versículo de número 29. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Então repetir a parte B do versículo de número 30. E tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Podem se sentar dando glórias ao Senhor Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler nesta noite vem a nos declarar sobre um grande livramento que Deus deu ao seu povo em uma época de crise. A Bíblia nos declara quando estava o povo de Deus passando por um tempo, após ser afligido pelos assírios. A Bíblia nos diz que agora o povo estava totalmente aflito, precisando de uma saída para que pudesse conquistar a vitória. Você pode entender comigo que quando invadiram a Israel, era porque sabia eles que ali havia pessoas que tinham intimidade com Deus, havia ali pessoas que sabiam de muitas coisas, havia ali pessoas que eram príncipes e sabiam muito sobre a cultura antiga. Mas podemos perceber que agora Senaqueribe tentando invadir, ajudar, querendo afligir também o rei. Podemos perceber que ele arma de tudo, ele faz de tudo para poder afligir o povo de Deus. Podemos entender que Senaqueribe, ele tinha poder, ele tinha cultura, ele tinha tudo para que ele pudesse continuar a ser feliz. Mas eu entendo que mesmo nesta situação, ele queria mais poder, ele queria mais autoridade, ele queria que todos se prostrassem diante dele. Mas eu compreendo que quando Senaqueribe ele prepara para tentar afligir o povo de Deus, ele invade cerca de 46 cidades de Israel, e a Bíblia nos diz que ali ele tenta predominar, ele pega, ele faz ali tipo ronda, ele busca algumas pessoas que tinham preparamento para que pudesse servir ao seu reinado. Mas eu posso entender que além de Senaqueribe ele ter poder, ter autoridade, ter fama, ele não tinha a presença de Deus. Ou seja, nos últimos dias
Eu quero falar também sobre 3 marcas de Deus em tempo de crise. A primeira marca de Deus em tempo de crise é o ruído. Na antiguidade, quando acontecia em época de guerra, no meio de Israel, quando havia um ruído, era um sinal que o milagre iria acontecer. Era um sinal que Deus estava no meio do seu povo. Eu entendo que os inimigos de Israel ficaram furiosos, porque a nação israelita tinha compromisso com Deus, andava na presença do Senhor, além da corrupção que houve na época, mas Deus perdoou o seu povo. Eu entendo que quando o povo começava a clamar ao Senhor, começava a agradar ao Senhor, eu entendo que os inimigos de Israel ficaram furiosos, porque não aguentava ouvir a voz de Deus, não aguentava ouvir o barulho, não aguentava ouvir o ruído. Eu entendo, meus queridos irmãos, que nos últimos dias devemos clamar, devemos fazer este ruído, fazer este barulho e declarar que Deus é o Senhor, como nós fizemos sábado passado. Nós declaramos que Deus ele é o Senhor e Satanás não prevalece, porque a igreja está fazendo barulho. Aleluia. Jeremias 33:11. A voz que clama no deserto, a voz do júbilo, a voz da noiva, a voz do noivo e a voz dos que dizem: louvado seja o Senhor. Nos últimos dias devemos declarar: louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Devemos declarar. O que vemos por aí é muitas pessoas declarar dos seus próprios preceitos, declarar das suas próprias finalidades. Eu entendo que a finalidade, as finalidades de Deus não é as nossas finalidades, porque a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Eu entendo, igreja, que quando a igreja clama, ora, quando a igreja faz haver um ruído, eu entendo que além de Satanás ficar furioso, ele se levanta, mas eu entendo que a voz dos que dizem, a voz daqueles que clamam no deserto prevalece, porque a Bíblia Sagrada nos declara que quando o profeta Isaías chega em um determinado local, perguntam: quem é ele? Quem és tu? Ele disse: eu não sou nada, apenas uma voz que clama no deserto. No mundo atual, a igreja é uma voz que clama no deserto. Então você pode continuar a clamar, porque tem resposta de Deus. Quantos acreditam? Levante a mão e clame ao Senhor. Em Ezequiel 37:7 diz que o reboliço e se escutou um ruído no meio do vale. Isso daqui é profundo, meus queridos irmãos. Em um vale cheio de ossos, em um vale que estava ali ossos enumerados, ali estava o profeta de Deus em uma visão, passando no meio. Quando ele passeava no meio daqueles ossos, a Bíblia nos diz que Deus começa a falar através do profeta e começou a
não tinha caráter, você não tinha nenhuma finalidade para adorar a Deus. Mas eu entendo que quando Deus usou o profeta, chegou até ti e disse: olha, aceite a Jesus como teu único Salvador. Eu entendo que ali foi que Deus fez reviver o vale da tua vida que tu estava passando. Por isso que a igreja está aqui nesta noite, declarando que Deus é o Senhor. Se você acredita que o ruído está acontecendo, o barulho na igreja está inquietando Satanás, levanta a mão e faça o ruído para o Senhor. O ruído, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, mas é através do teu clamor ao Senhor, é através da tua adoração que o milagre vai acontecer. Aleluia! Quando Israel estava em época de guerra, eles usavam trombetas, eles usavam buzinas para fazer barulho e anunciar que eles estavam chegando aqui na cidade de Pereiro. Nós já começamos a fazer o ruído, fazer a declaração que Jesus é o Senhor. Se você faz parte desta coletiva que declara que Deus salva e liberta, levanta a mão e adora por um minuto. Levanta a sua mão assim. Aleluia.
o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que colocarei nele o Espírito, e ele ouvirá o ruído e voltará para a sua terra. O que também faz a diferença é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor faz a diferença. Eu entendo que quando a esperança vive, quando estava Ezequias já com desesperança, ele manda alguém até o profeta, e chegando até o profeta tinha uma palavra de Deus, ele tinha a viva esperança. O segundo sinal da palavra do Senhor é que é a verdade, e a verdade liberta. Eu posso entender que quando estava Daniel naquele cativeiro, naquela cova, ele não foi engolido por aqueles leões, porque Deus estava na vida dele, e ele acreditava na verdade que o podia libertar. Nos últimos dias devemos acreditar na verdade, porque a verdade liberta. Eu quero te dizer, igreja, se você está firmado nos princípios do Senhor, eu entendo que Deus, ele tem a sua palavra, e além de ter a sua palavra, ele diz que a verdade, que a sua palavra liberta. Senaqueribe escuta também a palavra do Senhor. Talvez naquele momento Ezequias estava lá chorando, clamando. Aí ele diz: Senhor meu Deus, Senaqueribe se levantou contra o teu povo, ele está invadindo a Judá. Senhor, será que vai continuar assim, Senhor? O Senhor, será que pode mudar esta ocasião? Deus tinha a palavra na boca do profeta. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor está na tua boca e está no teu coração. Aleluia! Quando Senaqueribe se preparou para poder afligir o povo de Deus, ele até tentou, mas a Bíblia nos diz que a terceira marca do Senhor foi o livramento. Eu entendo que quando estava ali juntamente os soldados assírios ali em seus arraiais, eu entendo que veio o anjo do Senhor e fumegou todos aqueles soldados. Eu quero te dizer, meu querido, se você está servindo verdadeiramente ao Deus fiel e poderoso, deixa Satanás se levantar com os seus demônios, pois eles não vão prevalecer, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que pelejam contra a obra do Senhor não prevalecem, porque Deus é por eles. Se Deus está na tua vida, deixa Satanás se levantar, deixa Senaqueribe se levantar, pode deixar, mas Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Quantos podem glorificar este Deus? Aleluia! Eu quero, igreja, neste momento, que vocês fiquem de pé adorando a este Deus. Xarabacando, lebequei. Quero que você pegue na mão do irmão que está no seu lado.